Bem, pessoal, bom dia mais uma vez. Peço perdão pelo atraso, pelos probleminhas que tivemos, mas é um prazer receber vocês aqui em mais uma sessão das mesas temáticas da quarta edição do Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, nosso EduComp 2024, realizado pela SBC por meio da Comissão Especial de Educação em Computação, sendo deste ano virtualmente sediado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Como já falamos mais cedo, peço que vocês deixem, por gentileza, o microfone no silencioso durante toda a sessão, exceto no momento em que vocês forem falar, né, no momento de discussão, aí vocês poderiam, né, habilitar. Nós temos 4 mesas temáticas nessa edição do EduComp. Ontem tivemos a primeira mesa temática, mediada pela professora Mirela Moro, né, sobre o IDEA, e hoje temos a segunda mesa temática, cujo tema é Formação Docente Interdisciplinar, Caminhos para Mediar Aspectos Sociais das Tecnologias na Educação Básica. Nessa mesa temos 3 convidados, o professor Leonelo Almeida, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a professora Kelly Aguiar, da Secretaria Municipal de Educação do município de Curitiba, no Paraná, e o professor Yuri Vanderlei, do Instituto Federal da Bahia. E para mediar essa mesa, nós convidamos a professora Débora Abdala, da Universidade Federal da Bahia. Sejam todas e todos muito bem-vindos e aproveitem bastante essa mesa. Então, bom dia, acho que esse Sivaldo passou a palavra para mim, é isso, Sivaldo? Isso, por favor. Então, bom dia a todos, é um prazer poder estar aqui mediando essa mesa. Vou começar aqui com a minha autodescrição, porque eu acho que vai ser gravado, a gente vai conseguir gravar e depois vai poder replicar, né? Porque aqui na sala a gente acha que não tem essa necessidade, porque não vi nenhuma pessoa que entrou aqui com a necessidades especiais, mas como a gente espera que seja publicado, vamos manter a autodescrição, né? E aí eu já peço que os próximos que forem falar também lembrem de fazer sua autodescrição. Então, eu me considero uma mulher negra, de um tom de pele não tão retinto, né? Dependendo do grau de sol que eu tomo, eu fico mais escura ou mais clara um pouco, cabelos cacheados na altura dos ombros, uso óculos, o tom de armação de vinho, ao meu fundo tem uma cortina de cor clara e uma planta de espada de São Jorge. Estou com um vestido com manga curta na tonalidade verde. Bom, então, eu queria, né, compartilhar um pouquinho aqui com vocês a ideia dessa mesa, né? Ela surgiu, inclusive, dentro do primeiro simpósio brasileiro de educação básica, né, que aconteceu em Porto Alegre, agora no mês passado, né, acho que 13 de março, e lá eu conheci a Kelly, que estava participando, e ela é doutoranda lá no Grupo Chueiro, junto com o Grupo Chueiro, junto com a professora Marília e o professor Leander, da UTFPR, e ela é da Secretaria de Educação do município, né, e remotamente no Polo de Natal estava o Yuri fazendo uma pergunta na hora, e aí eu há muito tempo não vi o Yuri, e aí a gente começou a conversar, e lá ficamos conversando sobre esses desafios da formação docente do professor de computação diante, né, agora dessa realidade que não é nova, né, essa necessidade do ensino da computação na educação básica, ela já vem se inserindo há muitos anos. E no evento, né, devido agora à normatização aí do complemento à BNCC, com o ensino da computação na educação básica, essa temática se tornou mais fortemente debatida e vendo a necessidade de que a gente encontre soluções. O que acontece? Esse desafio da formação docente, digamos que é o cerne da questão, né? Porque quem serão os docentes que irão fazer valer todo o nosso desejo de inserir a computação na educação básica?
né? Qual formação a gente espera que esse docente tenha? Então, um tema que a gente considera central disso é a questão da interdisciplinaridade. Então, como que a computação ela vai ser inserida e dentro de um contexto interdisciplinar? E aí, que caminhos que a gente pode trazer, né, para essa formação e que perpassa por esses aspectos sociais da tecnologia, né? Então, a gente tem cada vez mais esse entendimento de que a computação influencia nas nossas vidas de uma forma ampla e que ela não está mais restrita a um campo científico que é isolado, né, das nossas vidas cotidianas, né, dos outros aspectos que envolvem o saber humano. Então, assim, a gente começou a discutir um monte de ideias, e a gente começando a compartilhar experiências que a gente tem, né? Então, assim, as licenciaturas em computação como sendo realmente o grande ponto de formação dos docentes, mas sabemos que elas não vão abarcar, né, de imediato todas as necessidades, apesar de que essas licenciaturas não são novas. Então, temos aqui a presença de Fátima, né, que lutou aí desde o primeiro curso de licenciatura em computação, em 97, acabei de confirmar ali com ela, né, faz, olha só, tanto tempo, em 97, né, já tínhamos essas licenciaturas. Em 2010, com o Reúne, eu acho que teve um crescimento, né, maior das licenciaturas em computação no Brasil, e inclusive a UFBA se inseriu aí nesse movimento. Nós temos o curso da licenciatura em computação desde 2010, e agora chegou o momento da gente entender melhor esse curso de licenciatura em computação, mas não só isso, né, mas como que a gente vai conseguir formar docentes que não sejam exclusivamente da licenciatura em computação, os docentes das outras áreas, os docentes bacharelado em computação, provavelmente irá ter profissionais que irão se envolver com essa docência, e como é que a gente faz, né, todas essas questões, né, trazendo aqui para essa discussão. E aí, eu fiquei muito feliz que a gente estava junto com Kelly, porque ela, né, desde 2015, ela acompanha a equipe técnica de gerência da educação integral do Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, com foco no desenvolvimento profissional de docentes nas práticas de ciência e tecnologia da educação integral em tempo ampliado. Então, olha, desde 2015 a Kelly está batalhando, né, na educação básica com a formação docente, incluindo tecnologias. Né? Ela também é responsável pela articulação de parcerias e projetos de extensão universitária para a cooperação entre as universidades e a formação continuada de professores do ensino fundamental. E Yuri, eu conheço Yuri, já perdi o tempo que eu conheci o Yuri, né, na época em que ele atuava como coordenador geral da Rede Anísio Teixeira, aqui na Bahia, que é o Centro de Formação Docentes, né, do Estado da Bahia, comandando um programa de difusão de mídias e tecnologias educacionais da Rede Pública Estadual de Ensino da Bahia, desenvolvido, né, pelo Instituto Anísio Teixeira, trabalhando com recursos educacionais abertos, programas maravilhosos que eles produzem ainda, né, a rede ainda produz. E, atualmente, ele está atuando como professor do Instituto Federal de Educação em Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, no campus Jacobina. Fez o doutorado aqui no programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da Bahia. E, assim, tem na sua trajetória uma formação interdisciplinar, né, que envolve a computação, sociologia e educação. Tem bastante ideias e experiências para trocar com a gente. E o Leonello,
Almeida, que é o doutor em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, onde também realizou seu pós-doutorado. É professor associado da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e atua no programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade, da qual programa que a Kelly está atualmente como doutoranda, né? E do Departamento Acadêmico de Informática. E atualmente está como diretor de graduação na Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional. Ele é pesquisador do Grupo de Pesquisa Chouet, Participação, Integração e Computação. E a gente tem tido uma sinergia muito grande, o nosso grupo de pesquisa e extensão Onda Digital, junto com o grupo de pesquisa Chouet, dentro desse intercâmbio de extensão, pesquisa e ensino, né, no campo da inclusão sociodigital, mas também no campo da educação profissional, né, da educação, formação de docentes. Né. Então, a gente, né, colocou como a pergunta norteadora, digamos assim, desse debate, quais caminhos possíveis para mediar aspectos sociais das tecnologias na educação básica e na formação interdisciplinar. Então, para que vocês que estão aqui conosco possam ir expressando, né, o seu entendimento sobre essa discussão, colocando um pouco, né, o que vocês estão sentindo, a gente vai utilizar, né, essa ferramenta Mainstream, e aí a gente tem aqui o QR Code, mas eu vou pedir para Leander e a professora Marília, que estão aqui nos apoiando nessa mesa, ajudando a coletar as perguntas, né, e coletar também o que vocês, né, gostariam de estar perguntando para nós. E aí a gente bota também um link aqui no chat, porque vocês vão, ao longo do debate, colocando palavras que expressam que vocês, né, estão entendendo como possíveis caminhos. E aí, no final, a gente vai ter essa nuvem de palavras que expressa, assim, o que a gente pode estar pensando, né, sobre esse tema. Eu vou agora passar, né, para nossos debatedores, e aí nós vamos fazer nessa ordem a Kelly, depois o Yuri e na sequência o Leonel. E aí a gente abre para discussão, sendo que cada um tem em média 15 minutos. Ok? Então, Kelly, é com você. Olá, bom dia a todos. Então, eu sou Kelly da Guiar. Vou fazer a minha autodescrição, né, para possível gravação. Então, eu sou branca, sou uma mulher, cabelos loiros, olhos claros, estou vestindo uma camisa azul com detalhes em rosa. Sou professora aqui do município de Curitiba, professora de ciências, sou formada em ciências biológicas e fiz o mestrado em ecologia e conservação. E a partir de 2012, mais ou menos, 2013, eu comecei nesse processo da formação de professores aqui no município. Eu ingressei na equipe de currículo do Departamento de Ensino Fundamental e, posteriormente, ingressei, em 2015, fui convidada a participar, então, dessa equipe técnica da educação integral em tempo ampliado. E é lá que a gente começou esse processo de conexão, de reflexão sobre essas características da formação docente, como que a gente poderia fazer essa inserção das tecnologias de uma forma mais crítica, não só instrumental, artefato pelo artefato. Então, eu vou começar aqui a minha apresentação, vou compartilhar com vocês. Vou colocar aqui. Caso tenha algum problema, vocês me avisem, tá? Está aparecendo a apresentação completa para vocês aí? Acho que está. Ok. Então, colocando um pouquinho aqui, nesse momento eu estou como doutoranda no programa de pós-graduação de Tecnologia e Sociedade da UTF-PR. A minha professora orientadora é a professora Marília, que está aqui compartilhando também com a gente. E então a gente pensou, né, nesse simpósio brasileiro da computação, da educação da computação,
é exatamente essa articulação. Então, como que a gente poderia fazer esse processo, essa conversa entre os diferentes atores, como é que a gente entende esse processo dessa formação mais dialógica, mediada pelas tecnologias de uma forma mais social e tal. Então, para que vocês participem, né, eu compartilho aqui novamente o que a professora Débora falou para vocês. Então, a nossa pergunta que vai funcionar como se fosse um guia da nossa apresentação. Essa pergunta, ela está trazendo esse contexto para a gente participar todo mundo junto, pensar esses caminhos, porque não existia um caminho único, mas diferentes formas de a gente fazer isso. Então, essa pergunta que vai, então, guiar quais caminhos possíveis para mediar os aspectos sociais das tecnologias da educação básica de forma interdisciplinar. Então, o pessoal já compartilhou ali o link com vocês, mas se vocês quiserem, com o celular, né, ou com o próprio computador, ali acessar www.mente.com e usar esse código, ou através do QR Code também. Então, pensando nesse processo de participação, só para vocês entenderem um pouquinho do contexto onde a gente está aqui, né, na Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Então, a gente tem, vou fazer um resumo só aqui, só para vocês entenderem esse contexto, nós temos 186 escolas municipais, e dessas escolas eu atuo com 168 escolas de tempo integral, mas a perspectiva é que até o final do ano todas as escolas ofertem alguma turma em tempo integral. Então, essa expansão da educação integral está, né, coaduna exatamente com esse processo que o MEC está trazendo em relação à educação integral, o que é essa educação integral, como é que ela está conectada exatamente com esses saberes coletivos, interdisciplinares. Então, esse tempo ampliado é muito caro para a gente, é muito importante para a gente trazer essas reflexões do que é a educação de qualidade, né? Então, nós temos estudantes, 140 mil estudantes no ensino fundamental e aproximadamente 25 mil estudantes que estão em tempo ampliado. Então, nem todas as turmas são, né, com tempo ampliado, então a gente faz esse ajuste conforme as demandas, a realidade. A Curitiba é grande, então a gente tem diferentes contextos, vulnerabilidades e tal, então tem todo esse universo para tentar fazer essas adaptações. Em relação ao número de profissionais, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Em relação ao número de profissionais, a gente tem 17 mil profissionais que atuam, né? Então, aproximadamente, como professores, pedagogos, né, auxiliares e inspetores. Como é que funciona esse processo aqui, né, de formação de professores? Então, a gente tem, dentro da instituição, as veredas formativas. Então, o foco está no desenvolvimento profissional docente. Então, não é só com capacitação, não é só cursos. A gente trabalha exatamente com esse viés, com essa característica de você pensar essa formação para ao longo do tempo, e cada pessoa é responsável pelo seu mosaico de formação, pelas suas características, seu desenvolvimento. Então, tem uma grande oferta, mas as pessoas vão conduzindo esse processo. Então, tem vários centros, vários locais onde os professores podem fazer formação. Então, aqui eu listei alguns, só para vocês conhecerem, e a gente também tem uma grande quantidade de recursos, de projetos, de ferramentas que auxiliam os professores nesse processo da inclusão das tecnologias, no seu fazer pedagógico e tal. Então, tudo isso como a diretriz do currículo. Então, ali eu coloquei na primeira imagem, na tela para vocês, tem várias imagens pequenas mostrando um pouquinho dos projetos que a gente tem aqui, mas todos eles estão conectados com esse currículo do ensino fundamental. Então, esse currículo, ele está em diálogo com a BNCC já, porém, ele ainda não está conectado com a nova BNCC Computação. Então, é esse diálogo que a gente tem construído agora. Mas esse processo da inclusão da tecnologia, como é que essa tecnologia entra na rede, isso já tem muito tempo aqui na rede, já tem uma grande caminhada. Então, por isso que eu coloquei, inclusive, tem robótica educacional, robótica de alta performance, então tem várias conexões e tecnologias, impressora 3D nas salas de aula. Então, em relação à inserção da tecnologia, existe, sim, um movimento grande, existem informações específicas em relação a esses artefatos, a internet e tal, tem sido uma ponte importante para que as professoras tenham acesso, mas é uma caminhada, então isso é todo um processo. Para além de ter os recursos e ter os artefatos, o que a gente considera importante é exatamente como é que vai ser feito isso. Então, qual a reflexão a partir de todos esses processos, né?
E aí, nós, da Educação Integral em Tempo Ampliado, temos realizado uma caminhada desde 2015, 2016, em conexão com as universidades. Então, é uma busca ativa que nós fazemos, de parcerias, de conexões, trazendo exatamente essa reflexão de como é que as tecnologias, elas não entram só como artefatos, como ferramentas, só como recursos, mas elas têm um viés crítico, por isso que a gente trabalha nessa perspectiva CTS, que é a abordagem, né, entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. É exatamente esses caminhos que a gente tenta buscar na formação de professores. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho, então a importância da universidade nesse processo. Por isso que a gente acredita que tecer essas redes, tecer mesmo, como coloquei até com C ali, porque é de tecer, de construir, de enredar, de costurar essa rede colaborativa mesmo de construção do conhecimento. Então, a gente acredita que, por meio da colaboração, é que a gente consegue fazer esse crescimento, essa vereda formativa em parceria. Então, aqui a gente trouxe um exemplo aqui na tela para vocês, tem o símbolo da educação integral, né? Então, conectando nós aqui, equipe técnica, e os professores, né, que trabalham nesse tempo ampliado, com as práticas de ciência e tecnologia, em especial, que é o campo que eu atuo, né? E a parceria com a UTF-PR, por exemplo. Nós temos várias outras universidades que estão em parceria, mas eu trouxe especificamente nesse contexto da computação, a parceria é importantíssima da UTF-PR em todos esses anos, né? Então, mais ou menos em 2017, a gente começou essa parceria com o professor João Fábio, que está abaixo na tela, então tem duas imagens mostrando um pouquinho desse contexto de formação dos professores na universidade, então os professores vão até a universidade para fazer esses processos de formação, tem um diálogo em relação, sim, aos recursos, Arduino ou outras ferramentas, mas principalmente essa característica de pensar essa tecnologia, de refletir, que é bem conectado com o que está acontecendo agora com a BNCC Computação, nesse mundo digital, pensando essas novas conexões, não só o passo a passo, né, os algoritmos em si, mas assim, que reflexão que a gente traz em relação aos algoritmos. Então, é nesse contexto que a gente foi, ao longo do tempo, fazendo essas relações, construindo essas formações continuadas em parceria. Então, o bacana é a gente sentar junto e fazer essa parceria articulada mesmo. Então, são as necessidades da secretaria, mas são as necessidades das universidades também. Então, é esse diálogo entre os dois que tem funcionado muito bem. Então, a gente começa com o professor João Fábio, traz esse contexto da robótica, e à medida que foi passando o tempo, a professora Marília, então, trouxe essa conexão CTS muito forte, foi importantíssimo para o crescimento das professoras das práticas de ciência e tecnologia, e também trouxemos a parceria, né, que a professora Marília está conectada com o grupo Chue, que é de participação, interação e computação, então esse grupo de pesquisa fortalece exatamente essa dinâmica, essa conexão. O PETCOSSE também, que está conectado com a professora Marília, com o professor Leonello, então o PETCOSSE, a professora Marília é a tutora do PETCOSSE, e também traz essa reflexão, então nós construímos várias formações, então uma formação, por exemplo, que a gente fez, a partir da reflexão sobre os planadores, então trouxemos essa reflexão da construção dos planadores, mas também essa relação CTS em relação aos planadores. E disso nós fizemos também publicações em congressos, no Congresso Brasileiro de Informática na Educação. Então, essa conexão em que a gente cresce junto, todo mundo aprende e compartilha esse conhecimento também. Então, isso é bem importante. Outras pessoas que foram muito importantes, que são essenciais no nosso processo de formação, o grupo das teachers, né? Então, a professora Silvia Amélia Bin, a professora Rita Beraldi, as duas são fortalezas ali que trazem muito esse contexto de como é que a gente constrói esse conhecimento com o pensamento computacional, como é que a gente articula outros conhecimentos. Então, tem vários materiais que o pessoal das teachers estão construindo a partir dessas reflexões que a gente faz. Então, a gente traz alguns desafios. Então, por exemplo, esse ano a gente quer trabalhar um pouquinho com essa ideia de letramento climático. Então, como é que o letramento climático está conectado com a computação? Como é que a gente pode discutir, fazer o diálogo entre esses dois movimentos? Então, na tela nós temos a professora Marília, que está relacionada com o PETCOSSE e com o Chue, temos também a professora Rita e a professora Silvia Merabim. Então, as duas professoras estão ali conectando exatamente esses conhecimentos. E o mais importante de tudo isso, não é só uma transmissão de conhecimento. Então, a gente não tem só a universidade transmitindo conhecimento, mas sim essa troca, esse compartilhamento que é importante. Porque os conhecimentos das professoras pedagogas, eles são essenciais pensando no desenvolvimento dos estudantes.
Então, são elas que estão no chão da escola, são elas que estão conectadas exatamente com esse primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Então, como é que a gente vai fazer esse processo de formação se a gente também não fizer essa escuta ativa, se a gente não tiver esse diálogo no processo de formação? Então, é nesse contexto de formação que a gente acredita que essa rede colaborativa é que vai funcionar, que vai trazer esse entendimento das professoras, mas principalmente esse engajamento. Então, a gente quer muito que isso aconteça, mas de forma dialógica, que as professoras se sintam participantes, que elas se sintam protagonistas desse processo de construção do conhecimento. Então, não adianta a gente trazer a computação isolado desse processo. O diálogo é essencial dessa característica. Então, acreditamos fortemente nisso. E, a partir dessas reflexões, de todo o processo de formação que a gente já tem construído, então, veio o anexo da BNCC Computação, então a gente já traz essas reflexões na formação, mas existe, e também agora a própria lei, né, 14.533, com a Política Nacional de Educação Digital. Então, para quem ainda não está inserido nesse processo, é importante conhecer essa legislação, saber que o veto caiu e que agora, assim, existe uma incumbência importante dos municípios de trazer o pensamento computacional, a computação como um componente curricular. Então, esse diálogo precisa acontecer nas redes. Inclusive, no próprio seminário do MEC, né, coloquei ali os links para vocês na tela, no próprio seminário do MEC, eles trouxeram exatamente essa discussão, como é que as redes estão fazendo, trazendo alguns exemplos. No próprio Simpósio Brasileiro de Educação e Computação, aconteceu esse diálogo, aconteceu também esses exemplos, né, que estão acontecendo no Brasil, exemplos que estão dando certo, de incorporação, né, de inserção desse componente curricular da computação, porém, não vai ser fácil para todos. Então, existe um processo de diálogo, de articulação importante que precisa ser feito. Coloquei também na tela uma pergunta, assim, justamente para que vocês pensem exatamente sobre isso. Como é que podemos incorporar essa computação como componente curricular nas redes de ensino, considerando essas diferentes realidades? Então, o Brasil é muito grande, nós temos diferentes realidades. Como é que vai ser esse processo no Norte, no Nordeste, no Sul, no Sudeste? Cada realidade vai trazer um contexto diferente, e é importante que as redes sejam ouvidas, é importante que cada professor que está participando, que vai atuar nesse processo, seja ouvido para pensar junto, e não só algo imposto. É isso que a gente tem refletido aqui no município de Curitiba, pensando em como é que vai ser feita essa articulação, como que nós vamos colocar os professores para fazer esse diálogo, essa escuta ativa, né? Por isso, nessa construção coletiva do currículo, porque o currículo não pode ser algo tão isolado, a gente acredita fortemente na participação das universidades na construção desse currículo. Então, por meio dos processos de extensão universitária, por exemplo, há a possibilidade de melhorar esse diálogo, de ampliar esse diálogo para que as pessoas compreendam como é que funciona essa computação, a importância da computação nesse contexto da educação básica. Para além disso, além desse diálogo importante com os nossos professores que vão atuar, é importantíssimo que a Sociedade Brasileira de Computação, que os outros órgãos, que o próprio MEC, por meio desse diálogo com as lives que eles estão trazendo, mas com documentação mesmo, trazendo a importância para os dirigentes municipais. Então, por exemplo, a Undime e outras representações que são importantes, há necessidade desse diálogo forte com as equipes gestoras, porque não é entendimento de todos sobre essas questões que a gente está discutindo. Foi importante, por exemplo, no Forlic, que apareceu antes do EduComp, exatamente esse processo de discussão, como é que vai ser feita essa discussão. Então, será que somente se a gente enviar os documentos para os dirigentes, há uma compreensão em relação a isso? Então, há necessidade da gente ampliar essas discussões e trazer essas reflexões para os gestores, né? Então, esse diálogo tem que ser fortalecido. E aí também colocando esse contexto da participação das universidades, eu coloquei na tela, além da extensão universitária, que é importantíssima na construção do currículo, agora as universidades também têm a curricularização da extensão. Então, como que a curricularização da extensão pode ser um processo também de conexão entre as secretarias municipais e a própria universidade? Então, a universidade tem uma necessidade de colocar esses estudantes para atuar nos seus estágios, para fazer extensão também, mas como é que isso vai se conectar com a dinâmica das escolas?
Então, há necessidade de um diálogo forte, de uma conexão importante, de um termo de cooperação técnica, né? Então, há necessidade de fortalecer e formalizar esse processo para que a gente garanta exatamente essa construção mais coletiva e fortalecida, né? Bom, então, em relação à minha fala, era isso, eu queria só trazer esse contexto da importância das conexões, dos diálogos, e passo, então, a palavra, professora Débora, acho que podemos passar para o professor Yuri. Exatamente, obrigada, Kelly, foi bem no tempinho, só 2 minutinhos a mais. Professor Yuri. Bom dia, Débora, bom dia, pessoal. Me chamo Yuri, sou uma pessoa negra, a cor de pele marrom escuro, tenho cabelos encaracolados, uso cavanhaque, óculos de grau e estou vestindo uma camisa bege branca. Ao fundo, 2 quadros de Cacau do Pandeiro, que é um mestre aqui, né, da cultura baiana, e alguns livros que a gente usa aí para estudar, né, e fazer nossos trabalhos. Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês para a gente poder começar a nossa conversa. Então, eu acho que são mais de 10 anos, viu, Débora, que a gente se conhece nessas caminhadas aí de Secretaria da Educação, né, de vários trabalhos que a gente já desenvolveu. Como Débora falou, a minha formação ela é interdisciplinar. Eu tenho formação primeiramente na área da computação, mas depois fui para a área da sociologia, da cibercultura, e acabei enveredando para a educação, né, onde eu fiz o mestrado e o doutorado. E o nosso desafio hoje é justamente tentar encontrar possíveis respostas a essa pergunta, né? Quais são caminhos possíveis para mediar aspectos sociais da tecnologia na educação básica? Como já foi colocado, tem um Mentimeter aí que vocês podem estar colocando as considerações de vocês, as suas percepções, e vai ser muito importante para a gente, no final, né, poder dialogar com isso. E para pensar em possíveis caminhos, né, para mim é importante estabelecer 2 premissas, né, para tentar encontrar esses possíveis caminhos, que, como o Kelly falou, né, são caminhos diversos, e cada um pode encontrar os seus melhores caminhos. O caminho da onde eu parto, ele primeiramente considera compreender esse fenômeno da inserção da tecnologia na educação como um fenômeno sociotécnico. O que é que isso significa? Considerar não apenas os aspectos técnicos da utilização e do desenvolvimento dessas tecnologias, mas também os seus aspectos sociais. E aí, quando eu falo dos aspectos sociais, a gente está trazendo para dentro da discussão as dimensões políticas, econômicas, culturais, históricas, estéticas e principalmente as dimensões pedagógicas, né, que são tão caras para nós que somos professores da educação básica e da licenciatura em computação. Como eu atuo no Instituto Federal, ao mesmo tempo que eu sou professor da educação básica nas disciplinas de informática básica, eu também atuo na licenciatura em computação. Então, para mim é bacana que eu consigo fazer, né, essa verticalização da minha atuação, estando lá na sala de aula com os jovens da educação básica, mas também na formação de professores. E ao considerar este fenômeno como um fenômeno sociotécnico, a gente consegue dar conta, né, se aproximar mais dessa característica interdisciplinar que a gente tanto busca, né? Então, a gente pode trabalhar essa interdisciplinaridade dentro dos conteúdos, das habilidades e das competências que são trazidas pela BNCC Computação, principalmente dentro do eixo da cultura digital, e a gente também pode trazer esses debates e essas discussões para outras disciplinas da área propedêutica, né, como sociologia, geografia, história, filosofia, leitura e produção textual, artes. Em qual seja a caixinha onde se encaixa esse debate, o importante é que a gente tente, em cada caixa, né, trazer essa discussão de forma interdisciplinar, também na licenciatura em computação. Nas disciplinas que eu atuo, né, a gente sempre tenta trazer essa discussão de forma interdisciplinar, na disciplina Computação Aplicada à Educação, softwares educacionais, interação humano-computador, hipermídia e multimídia, ciência, tecnologia e sociedade, MPEC. Então, todas são oportunidades que a gente tem, né, de tentar experimentar e trabalhar essa interdisciplinaridade. E também é importante que a gente compreenda esse fenômeno, né, dessa relação da tecnologia com o ator social como uma relação de mão dupla. Ao mesmo tempo que as tecnologias elas implicam, elas trazem uma nova cultura, né, que é a cibercultura.
os atores sociais. Ao mesmo tempo que os atores sociais se apropriam dessas tecnologias de diferentes formas, é importante que a gente olhe e também observe de que maneira, né, primeiro, os atores sociais implicam as tecnologias, né, principalmente os atores sociais que desenvolvem essa tecnologia, quais são os interesses, as implicações, os desejos que estão em jogo, né, e como essas tecnologias se apropriam da gente. Então, é uma premissa importante que a gente traz, né, para orientar um pouco a nossa fala. A outra premissa, que para a gente é muito cara, é a seguinte, né? A gente tem uma cultura de, ao falar do uso ou do ensino da tecnologia, né, de falar sempre das oportunidades, das potencialidades, dos benefícios. E a gente defende o seguinte, que além de formar o nosso estudante da educação básica naquilo que a gente chama de letramento digital, e os nossos professores que vão atuar com computação, além de formá-los em como se apropriar das oportunidades, a gente também precisa trabalhar com eles como a gente vai lidar, vai compreender e vai agir frente às ameaças que esse fenômeno traz, para daí a gente conseguir desenvolver estratégias. Que estratégias são essas? De aproveitar ao máximo essas oportunidades que as tecnologias trazem e, ao mesmo tempo, de enfrentar essas ameaças, tanto no ensino da computação, tendo a computação como um conteúdo, quanto no uso da computação em processos educacionais, onde a computação entra como meio, uma ferramenta pedagógica. E a gente propõe justamente isso, uma compreensão desse fenômeno, partindo das suas oportunidades e ameaças, que oriente a nossa ação, que oriente uma praxis político-pedagógica, que seja crítica, que seja implicada, né, que a gente consiga, na nossa atividade docente, fazer pesquisa e fazer formação para os outros e para a gente mesmo, né? Então, é um processo também de pesquisa e de autoformação. E aí, para falar das oportunidades, né, a gente gosta muito da abordagem dada pela educação online, que ela defende o quê? Aproveitamento das potencialidades da cibercultura, não apenas da tecnologia da informação e da comunicação, mas compreendendo como um fenômeno sociotécnico, como a gente usa essas ferramentas nas nossas aulas e como a gente ensina as pessoas a usarem essas ferramentas, mas também como a gente se apropria de todo esse movimento cultural e social que vem junto com essas tecnologias. Aí eu estou falando de como a gente aproveita a interatividade, a hipertextualidade, a multimodalidade, a convergência digital para tornar os nossos processos de ensino e aprendizagem mais interativos, mais autorais, mais colaborativos. Então, não basta apenas inserir a tecnologia ou ensinar o aspecto técnico do uso da tecnologia, mas, de fato, se inserir nesse novo universo cultural que é promovido, né, que é potencializado por essas tecnologias digitais em rede. Mas seria injusto, no meu ver, né, que a gente só mostrasse as oportunidades e só ensinasse as pessoas como se aproveitar, como se apropriar das oportunidades. Então, a gente defende também que haja um letramento, né, que é a palavra que está bem em voga agora, né, mas que as pessoas consigam construir habilidades e competências que potencializem elas também a enfrentar as ameaças. E primeiro a gente tem que conseguir identificar que ameaças são essas, né? Então hoje a gente tem uma série de estudos de compreensões que trazem, né, a plataformização, os impactos que isso tem, capitalismo de vigilância, né, como essa plataformização, que é o alcance, né, das plataformas na mediação das nossas relações, ela é pautada em um mercado de uso de dados pessoais, como essa vigilância fere a nossa privacidade, como isso interfere na forma como nós nos nós agimos, né, essa difusão das fake news, como isso impacta na soberania nacional. Esse mês a gente viu o presidente de uma grande corporação, né, questionando decisões da justiça brasileira e o governo brasileiro. Então, né, que nível de poder isso se encontra? Isso em termos macropolíticos, em termos mais individuais, né, como o uso excessivo dessas tecnologias potencializa também o consumismo, a dependência digital, como isso afeta a sociabilidade, como isso vem influenciando no aumento do casos de ansiedade, depressão, suicídio, como isso impacta no mundo do trabalho, a partir de processos de padronização de processos, de mediação tecnológica, de automação, que tem como consequência, muitas vezes, a redução e a precarização do trabalho humano.
né? E aí a gente tem como referência muito importante o Observatório da Educação Vigiada, esse mapinha que está aí, né, com pontos vermelhos, que mapeia justamente, né, como as instituições públicas brasileiras estão utilizando essas tecnologias. Cada ponto vermelho é uma instituição pública que utiliza um software proprietário, que segue essa lógica do capitalismo de vigilância, e os pontinhos verdes são instituições que usam software livre. Então, a gente está vendo aí que o quadro ele é bem favorável hoje às tecnologias privadas, principalmente as soluções do GAFAM, né, que é Google, Amazon, Facebook, que virou Meta, Apple e Microsoft. Dentro desse conjunto de ameaças também, eu chamo a atenção para a questão do mundo do trabalho, né, principalmente porque a maioria de nós somos professores, ou da educação básica, ou da formação de professores. Então, a gente tem em abril uma notícia que diz, né, da agência pública, Laureate, que é uma empresa, né, da educação, usa robôs no lugar de professores sem que alunos saibam. Isso já chama atenção, né? Em maio, um mês depois, vem a segunda notícia. Após o uso de robôs, Laureate agora demite professores de EAD, né? E a semana passada chega a notícia, né, que está bem em discussão agora, é que o governo de São Paulo avalia utilizar a inteligência artificial para aprimorar conteúdo digital nas escolas estaduais. A Secretaria Estadual está colocando as inteligências artificiais para produzir os materiais didáticos que eram antes feitos por professores conteudistas, né? E por que a gente está trazendo isso? É porque nós detestamos a tecnologia, somos tecnofóbicos? Não, porque, de fato, essa discussão está se tornando cada vez mais presente e esse alerta foi ligado, como Débora falou, lá na SBC, onde a gente viu diversas falas, né, nos painéis, nesse painel de encerramento, por exemplo, perspectiva da computação na educação brasileira. Teve um painel onde os secretários, representantes da secretaria, trouxeram suas perspectivas e a gente vê o risco, a ameaça mesmo que a gente está tendo nesse momento, com o avanço, com o aperfeiçoamento dessas IAs que fazem mediação pedagógica, da gente perder postos de trabalho cada vez mais para essas tecnologias. Então, é algo que a gente precisa ter a compreensão disso para ver de que forma, né, nós podemos enfrentar esse fenômeno, né? Um breve exemplo foi um dos palestrantes da perspectiva da computação e educação brasileira dizendo que a empresa dele já está no nível de desenvolvimento em que as IAs, você pode escolher que tipo de professor você vai querer, se é negro, branco, se é católico, protestante, candomblessista, se é de esquerda, se é de direita, né? Que essas IAs, elas têm capacidade de mediar qualquer conteúdo. E ainda por cima, tem capacidade de analisar qual é o humor de cada aluno, para poder tratar cada um diferentemente. Então, de fato, é um avanço tecnológico extraordinário, mas de que maneira isso impacta na prática docente? Na existência do docente nas instituições. Então, acho que isso é algo que realmente precisa ser colocado, principalmente quando a gente vai fazer formação de professores, né? A gente está de que lado nessa história? E aí a gente, né, traz algumas estratégias. Observem que a gente falou um pouco das oportunidades e das ameaças, e quais são as estratégias para a gente conseguir aproveitar essas oportunidades e, ao mesmo tempo, enfrentar essas ameaças. E as estratégias eu trago muito da minha prática docente, né, e da minha prática como gestor também. Né? Uma das estratégias que eu acho que é muito eficiente, que facilita muito a nossa vida hoje, é usar conteúdos multimídia, né? Usar vídeos, filmes. Antigamente, Débora me conhece já há mais de 10 anos, ela sabe que a gente sempre pontuou de maneira crítica esses riscos e essas ameaças, mas era muito difícil a gente falar com as pessoas sobre isso, né? Desses riscos que a tecnologia poderia proporcionar. Só que agora a gente tem uma série de filmes, de documentários, de filmes de ficção que tratam desse tema. Então, eu entendo que seja um bom ponto de partida a gente trazer esses conteúdos. Aí eu trago alguns exemplos aí, né? Acho que a maioria de vocês já devem ter assistido o filme Dilema das Redes, que está na Netflix. Quem não tem conta no Netflix pode usar um filme chamado Freenet, um filme muito bom, feito pelo coletivo Intervozes, que está disponível na plataforma Libreflix, né, que é uma alternativa ao Netflix. Tem a série Black Mirror da Netflix, tem o filme Ex Machina, Inteligência Artificial. Então, a gente tenta, né, fazer essa contextualização, essa provocação inicial a partir de um filme, e para depois mapear o que cada participante desse processo formativo traz como oportunidade, ameaça e estratégia de uso. E aí tem diferentes formas de fazer esse mapeamento. Então, tem um exemplo aí do Padlet, à esquerda, que é uma plataforma gratuita, não é livre, né? Tem o Mentiminta, que também pode ser desplugado,
né? Essa figura mais à direita aí foi uma atividade dessa natureza que a gente fez na própria lousa de sala de aula. E o objetivo é o quê? Despertar uma compreensão e uma ação crítica dos formandos em relação ao uso dessas tecnologias, né? Outra estratégia, né? A partir dessa provocação inicial com os filmes, que faz despertar essa visão crítica do que cada integrante, né, do processo formativo traz como oportunidade, ameaça e estratégia de uso, a gente, né, o docente atuar como um mediador de produções autorais, contextualizadas e colaborativas. Então, esses são alguns exemplos de postagens no blog das disciplinas que eu sou professor, que os alunos fazem, né, a partir dessas discussões que a gente faz. Tem os links, né, dos blogs, para quem quiser depois conhecer com mais calma essas postagens, mas só para vocês terem uma ideia aí, essas postagens foram feitas por estudantes da educação básica e da licenciatura em computação. Aproveito para fazer uma saudação especial aos estudantes da licenciatura em computação do IFBA Jacobina, que estão acompanhando aí a atividade. Quem tiver aí de Jacobina, dê um salve aí no bate-papo, só para a gente identificar. E uma terceira estratégia que para a gente é muito importante é a utilização, o desenvolvimento e o compartilhamento de softwares livres, de recursos educacionais abertos e de licenças livres. Nós temos que institucionalmente criar políticas públicas de estímulo ao uso e ao desenvolvimento dessas tecnologias, se nós quisermos, de fato, enfrentar as ameaças, né, provenientes do capitalismo de vigilância e da plataformização. Na minha visão, não é aceitável que a gente hoje, né, utilize nas nossas instituições públicas plataformas privadas, essas mesmas plataformas que coletam dados, que modulam o nosso comportamento e que hoje interferem nos nossos processos políticos e econômicos. Então, acho que é uma grande armadilha, né, que a gente vê que está cada vez mais sendo disseminada, né, o uso dessas tecnologias privadas na educação. E opções não faltam, né? Todo esse universo aí de tecnologias livres, recursos educacionais abertos que podem ser utilizados, e essa é uma conversa que caberia aí, só uma apresentação só para isso, na verdade, um curso inteiro, né? Então, vou agilizar aqui, que meu tempo está chegando ao fim. E, para finalizar, eu queria trazer essa pergunta, né? Depois da SBC, educação básica, depois das palestras que a gente viu ontem, quais limites de uso das plataformas digitais e a inteligência artificial na educação? Acho que a gente precisa começar a discutir isso, tendo em vista os exemplos, né? A União Europeia já tem uma regulamentação da inteligência artificial, o Senado brasileiro já discute isso. Só que a gente tem que observar o seguinte: quem é que está responsável por fazer essa regulação? Então, no caso ali, por exemplo, né, aquele alerta que eu coloquei ali, já estou finalizando, Débora, né, foi regulamentada a relação dos motoristas com a Uber. Mas, pelo visto, os próprios motoristas foram lá protestar contra essa regulamentação, porque, segundo eles, a regulamentação favoreceu as plataformas e não os profissionais. E a gente vê essa outra notícia embaixo, que Lira vai ser o responsável por criar um grupo de trabalho para combater as fake news, a pele das fake news. Então, a gente tem que estar atento, né? A regulação pode ser uma solução, mas nós temos que estar ocupando esses espaços de definição dessas regulações. E a última notícia que eu tive acesso ontem foi essa aí, né? Dessa resolução da CNE, que pelo menos 50% dos cursos de formação de professores precisam ser presenciais, né, segundo o Conselho Nacional de Educação. Então, fica essa provocação aí, né, para nós todos, diante desse debate do Educomp. Precisamos estabelecer limites? Quais limites são esses? Ou vamos deixar a inteligência artificial tomar conta, inclusive, dos nossos postos de trabalho, como já vem ocorrendo, né? Então, esse aqui é um mapa que faz uma síntese das referências que eu utilizei para essa apresentação, que constitui a minha tese de doutorado, né? E aí, é isso. Vamos para a apresentação aí de Leonello e, posteriormente, para o debate. Obrigado. Obrigada, Yuri, Leonello. E, assim, o Leandro disse que vai abrir a nossa nuvem de palavras, para quem for entrando já vai tendo uma noção, né, de como estamos pensando aí nesses desafios. Mas vocês podem continuar colocando as palavras lá. E, assim, quem tiver perguntas, pode ir colocando no chat enquanto o Leonello vai falando. Vocês podem ir colocando, que depois a gente vai organizando, tá certo? Regiane está com a mão levantada, mas a gente vai abrir depois da fala do Leonello. Ok? Então, Leonello, é com você, seus 15 minutos.
Leonelo? Ele tá Só um minutinho, tô apanhando aqui. pronto. Beleza. Conseguem ver a apresentação? Sim, tá tudo em ordem. Ótimo, obrigado. Então, bom dia a todas e todos. Eu sou o Leonel Almeida. Então, fazendo minha autodescrição aqui, eu sou um homem branco, cisgênero, tenho cabelos curtos, pretos, de nascença. Hoje eu diria que tenho uma forte tendência ao grisalho. Estou vestindo uma camiseta estilo gola polo, da cor azul marinho. Eu uso óculos de grau com uma armação azul. E eu estou numa sala aqui na minha casa, assim, com a parede branca ao fundo, tem uma janela à minha esquerda aqui que é responsável por iluminar um pouco o ambiente, né? Então, eu sigo também minha apresentação tentando trazer algumas experiências sobre a pergunta, né, catalisadora aqui da nossa mesa, né, quais caminhos possíveis para mediar aspectos sociais da tecnologia de educação básica Agradeço, de forma professor. disciplinar. E a minha fala aqui, eu intitulei de A Professor Perspectiva... Emiliano, Acho que tem um tá me áudio ouvindo? aberto aqui. Sivaldo? Você Alô? Oi, tá me ouvindo? tá Eu com não o sei áudio? por que meu microfone ficou mudo sozinho. Eu vi ficando mudo aqui sem fazer nada. Sivaldo? Muito obrigado pela apresentação. De certa forma, a gente já fez uma visita, né? Eu A acho que ele tem instalação, outra. já tivemos um overview aí, Ô, considerando que são 3 unidades, né? Sivaldo, Praticamente inviável. ele Principalmente se resolve. fosse presencial, a gente, né, percorrer Alguém Zona consegue Norte, Centro. Então, foi bom ter essa ideia geral da instituição. E aí, na visita às instalações, que acho que é agora pela manhã ainda, né? Pela nossa agenda, O organizador a gente pode vai mutar o conhecer aí um microfone. pouco por dentro, né, desses Mas espaços. eu Tá? não sou organizador. Então é isso. Agora É ele que é o agradeço muito a presença organizador. de vocês aqui nessa reunião do Ele é Bertoldo. A gente organizador. vai ficar um tempinho agora com a Monique, Vamos não é chamar isso? ele, Sivaldo. Um Ô, pouquinho, e Sivaldo. depois a gente segue para a visita às instalações. O que a gente E em faz? breve, em algum momento, nós vamos Sivaldo. nos encontrar novamente, né? Sivaldo. Alguém tem o telefone dele? Tem, já mandou um recado. Pronto, mutou. Agora mutou. foi. Agora foi, bora. Até Bora. mais, abraço. Não. Vamos lá, vamos para frente. Vai, Leonela. Vocês estão me vendo aqui certinho? Estamos sim. Estamos. Tá. Então, vou iniciar então a minha apresentação. Então, só contextualizando da onde eu falo, né? Então, eu sou professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, uma universidade que está sediada em Curitiba, mas que tem 13 campos espalhados no estado do Paraná. Temos em torno de 30 mil estudantes aí espalhados pelo estado. Eu também sou docente do programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade. É um programa que é interdisciplinar, cujo eixo que relaciona os docentes que estão ali são os estudos em ciência, tecnologia e sociedade, né? Uma área de área e, ao mesmo tempo, movimento, né, político que estuda, então, as relações da sociedade com a ciência e tecnologia. E dentro do contexto da universidade, da minha atuação no programa de pós-graduação, eu faço parte do grupo de pesquisa SHUE, Participação, Interação e Computação. O SHUE é um grupo que atualmente tem 11 pesquisadores, né, relacionados a ele, e 33 estudantes entre graduação, mestrado e doutorado. E coloquei aqui uma listinha das linhas de pesquisa, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas tanto a educação de computação, a informática na educação, são temas que são presentes ali nas nossas linhas de trabalho. Eu organizei aqui minha fala, dada a pergunta que nós temos, em três
Exemplos, né? Pensei assim, ao invés de eu fazer uma declaração mais ampla, pensei, vou trazer 3 experiências já ocorridas no nosso grupo, que não são necessariamente sistematizações para dar uma resposta para a pergunta, mas que são exemplos de iniciativas que, para esses contextos específicos, fizeram sentido, né? Então, eu queria mostrar para vocês um pouco, né, dessas experiências. A primeira é um projeto realizado no Lar dos Meninos São Luís, para a inclusão digital, relacionado com um processo de desenho coletivo, né, de currículos. O segundo tem a ver com a nossa preocupação na instituição, justamente do que nós estamos abordando aqui nessa mesa, que é de que a universidade assuma um compromisso na formação dos nossos estudantes em contato com a sociedade, em relação à sociedade, consciente, né, das demandas da sociedade. Então, para isso, a gente enfatiza a questão da tríade universitária, né, ensino, pesquisa e extensão, na pós-graduação, né? E logo eu explico um pouquinho melhor do porquê disso. E o terceiro tem a ver com a formação para docentes, que a Kelly já apresentou de maneira muito mais em largura do que eu vou apresentar aqui. Então, aqui eu vou apresentar daquilo que a Kelly falou, o eixo que tem a ver com as ações do Grupo Chue em relação a essa parceria com a Secretaria Municipal de Curitiba. Então, com relação à primeira parte dessa apresentação, sobre a inclusão digital no Lar dos Meninos São Luís, eu vou primeiro contextualizar essa instituição para a gente entender de onde que ela foi realizada, né? Então, o Lar dos Meninos São Luís é uma instituição que atende, apesar do nome, não atende só meninos, ele atende crianças, né, que estão ali no Fundamental 1, ali, né, e em média eles atendem 250 crianças no período da manhã e da tarde, no horário, no contraturno escolar, né? Ela é uma instituição, então, que ela provê diversas atividades, como dança, esportes, a discussão sobre valores sociais, comportamento coletivo, cidadania. A informática também é um tema que agora, nos últimos anos, acabou sendo inserido também entre o rol de ações que o LAR oferece. E o LAR atende principalmente crianças em vulnerabilidade socioeconômica, que não necessariamente moram na região onde a instituição está alocada, mas principalmente são filhas de pessoas que trabalham na região e então precisam que essas crianças, num turno, estejam na escola, no outro turno estejam ali bem abrigadas e acompanhadas ali pelo Lar dos Meninos São Luís. Então, esse é um pouco do trabalho dessa instituição. Essa é uma instituição que ela é centenária, ela se originou lá na crise lá pela gripe espanhola, né? E no começo dela, inclusive esses meninos, né, que ficavam lá, eles moravam nessa instituição, eles eram abrigados de maneira plena nessa instituição, porque eram pessoas, em geral, órfãos, e acabam ficando sendo abrigados, e com o passar das décadas, o lar foi tendo a sua natureza de atividade ajustada frente às novas realidades. Então, lá no lar, nossa ação no lar começou em 2018, e ela ainda está ainda em realização, e ela nasceu, então, com uma proposta de construirmos de maneira conjunta, de maneira participativa, currículos para a inclusão digital dessas crianças no Fundamental 1. Para isso, né, a gente também abordou com o LAR a criação, então, de recursos educacionais abertos, com a equipe do LAR, pela equipe do LAR também, né, não é uma coisa que é trazida pronta da universidade, mas é construído com essa instituição e depois distribuídas livremente na internet. E a formação continuada dessa equipe, né? Uma formação continuada que envolve não somente o ponto de vista instrumental da tecnologia, né, mas também os aspectos sociais que as acompanham. Como diferenciais dessa ação, eu coloco, então, a articulação com os valores institucionais. O LAR, ele explicitamente aborda valores sociais com as crianças que participam lá. E esses valores são trabalhados ao longo dos anos com as crianças. Então, cada momento, cada nível de desenvolvimento das crianças, eles trabalham valores desde os mais simples como até valores mais complexos, assim, que envolvem a relação dessas crianças com a sociedade. Então, por exemplo, amizade, respeito, solidariedade, compartilhamento, enfim, daí tem vários valores. Então, o conteúdo de inclusão digital ele é sempre atrelado ao exercício desses valores, né, a pensar esses valores com a instituição. Também, junto com essa articulação dos valores institucionais, entram também os princípios CTS, né? Aqui eu estou trazendo uma visão bem resumida deles, né? Mas basicamente
falando, seria o não determinismo tecnológico, ou seja, é um pouco do que o Yuri falou para nós agora há pouco, sobre a relação mútua de influência entre a sociedade e a tecnologia, né, mostrar que a tecnologia ela não está posta, ela não determina a sociedade, mas a sociedade também tem possibilidade de ajustá-la, ou seja, não é nem o caminho da tecnologia dominar a sociedade e nem também imaginar que a tecnologia não afeta a sociedade e a sociedade teria autonomia plena sobre ela, que também seria uma visão um pouco restrita. O segundo é da neutralidade tecnológica, que é remover certas percepções de que a tecnologia em si não carrega valores, ela simplesmente seria um pedaço de software, um pedaço de hardware, mas aí mostrar que a tecnologia ela é construída com valores, com intencionalidades e com propósitos muito explícitos de quem as projeta. E esses valores, e ela, de certa maneira, está ali como representante desses valores, né? Então, entender o aspecto da neutralidade, da não neutralidade, permite, então, que a gente entenda o porquê dessas tecnologias e como que elas são postas, como que elas são projetadas e o porquê que elas estão colocadas para nós. E o terceiro princípio ali que a gente abordou com mais intensidade no LAR foi a questão da não linearidade tecnológica, que é um princípio que tem a ver com a relação de certa maneira, desmistificar uma certa noção de que as tecnologias estão dentro de um processo de contínua evolução e mostrar que as tecnologias têm idas e vindas, retrocessos, avanços, dadas as diversas influências, que não necessariamente a tecnologia que a gente usa hoje é aquela que é melhor pela sociedade, mas talvez é aquela em que, numa disputa de uma arena de poder, ela foi a escolha tecnológica que foi abrigada por quem teve o poder de decisão naquele momento. Então, mostrar o aspecto da não linearidade permite a gente questionar e entender que o que está posto atualmente não deve ser cristalizado, ele deve ser questionado, problematizado e compreendido, e a partir dali, então, a gente poder tomar ações que se distanciam, se aproximem, a depender do como a gente adere aquela política, aquela intencionalidade que foi posta sobre o desenvolvimento tecnológico. E o terceiro é a participação. A participação aqui, a gente está usando uma perspectiva mais latino-americana, de autores como o Fausto Borda, Marisa Monteiro, Paulo Freire, né, que vão enfatizar, então, uma participação que é situada, que é aderente a uma determinada comunidade e que tem que tratar dos nossos problemas locais e regionais e não importações ou apropriações acríticas de ações vindas de outras regiões do planeta. Então, a partir dessa nossa relação que está estabelecida e que ainda esperamos ainda seguir à frente ainda com o passar dos anos, então a gente conseguiu construir tanto, especialmente no sentido da formação, né, discutir essa perspectiva CTS que eu acabei de comentar, né, então a gente conseguiu trazer esse questionamento com as professoras dessa instituição e trazer isso para o dia a dia dessa instituição, ou seja, é um processo de ajuste da cultura organizacional, que é algo bem bacana. Falamos bastante sobre a questão da autoria, né, do acesso aberto, da cultura livre, criação de materiais didáticos que usem materiais que estão disponíveis, uso de software livre nessa instituição. Passamos também por um processo ainda de formação ainda mais tradicional, ou seja, focando lá numa questão de letramento digital, mais propriamente dito, de, por exemplo, as professoras se apropriarem do espaço de laboratório de informática, que até então era um espaço que parecia que teria somente um profissional de informática ir lá utilizar aquele espaço com as crianças, então essa equipe começar a usar esse laboratório e apropriar ele para diversos fins, que não seja somente o ensino da computação, mas também isso, né, mas que também quando for ensinar outras disciplinas de maneira articulada, esse espaço também seja convidativo. Também abordamos lá o uso da informática em sala de aula, ou seja, levar as possibilidades de falar de computação, falar dos princípios da computação de maneira mais transversal a outros conteúdos também, e não necessariamente ficar marcado como um momento exclusivo disso, né? Acho que é alguma coisa que vai um pouco na direção do que o Papert, né, falava sobre a saída do laboratório, né? E o ensino de computação articulado com outras áreas, né, como geografia, história, matemática, trazê-la e recuperar um pouco também a historicidade da computação, né, deixar de apresentar a computação como algo isolado da sociedade, mas mostrar que ela é linguística,
ela é lógica, ela é matemática, ela tem a sua história de constituição. Então, trazê-la, né, de maneira articulada também faz com que se desperte o interesse das crianças, as professoras entendam que não estamos falando de uma área que é completamente alheia às suas próprias realidades. Então, isso tem surtido efeitos bem bacanas. A segunda frente que eu queria trazer aqui para vocês foi uma, digamos assim, uma estratégia que nós adotamos dentro do programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade, que a gente observa que, muito frequentemente, nós estamos formando futuros docentes, né, formando doutores, mestres, né, que vão para a universidade depois, ou em outras áreas, considerando que a pesquisa é o mais importante, né? A pesquisa é o cerne e as outras coisas, o ensino e a extensão são coisas secundárias, né? Então, o primeiro ponto que a gente sempre trabalhava com os nossos estudantes era fazer essa problematização da tríade universitária, mostrando esse processo de sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E nós percebemos que acho que chegou um certo momento que falou, não, acho que vamos fazer isso de uma maneira um pouco mais sistematizada. Então, nós propusemos uma unidade curricular dentro do PPGTE, em 2022, e convidamos, então, alguns estudantes para participarem, era uma coisa bem experimental, e uma participante externa, né, de uma comunidade parceira, né? E foi uma disciplina que, então, os estudantes, ao passo que estavam estudando, aprendendo, estavam ensinando certos assuntos de sua própria formação na instituição parceira, e fazendo isso de uma maneira extensionista e com olhar de pesquisa, né? Ou seja, a proposta não é mostrar assim, não, que você sempre e em todo momento você vai fazer isso, mas era um momento de intencionalmente, o objetivo era intensificar essa relação, mostrar que estar em diálogo com as comunidades parceiras é muito bacana, que se aprende muito, se percebe as praxis, você observa que as docentes que estão lá têm muito conhecimento que também pode ser trazido para dentro da universidade. Enfim, de certa maneira, desencastelar, né, tirar a universidade desse castelo que só vai para fora quando é para levar coisas prontas, né, e sim mostrar para os estudantes que, olha, estabelecer diálogo com as comunidades nos traz benefícios diretos, a gente aprende muito com essa experiência, ao passo que a gente também faz com que a universidade volte e recupere muito da sua relevância pela sociedade, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, muitas pessoas da população sequer sabem que a universidade pública é uma universidade gratuita, por exemplo. Muitas vezes há assombramento sobre isso, essas pessoas sequer sonham em estar na universidade porque não sabem como funciona uma universidade pública. Então, é muito importante ter esse esclarecimento. Depois, essa disciplina acabou sendo ofertada em 2023 novamente, daí com 5 estudantes do programa, mais 13 participantes externos. Então, a quantidade de pessoas externas, a partir da primeira experiência, aumentou muito. Muitas pessoas quiseram participar dessa experiência com a universidade, construir junto com a universidade, também estar dentro da universidade, mas não necessariamente como estudante regular do programa, mas participar de um momento de formação junto com a universidade. Então, isso foi bastante interessante. Sobre essa disciplina, então, a gente focou bastante, então, eu posso destacar assim como referenciais, a questão da responsabilidade social, para além dos aspectos éticos, né, logicamente, sem desconsiderar os aspectos éticos da pesquisa e tudo mais, mas tratar com mais afinco a responsabilidade social, ou seja, termos compromissos reais com a sociedade e não compromissos que só duram o tempo do mestrado, o tempo da dissertação, seja o tempo de produzir um artigo, mas algo que seja um compromisso mesmo de resultados duradouros com as comunidades, né? Então, esse intercâmbio e esse equilíbrio entre ensino e pesquisa e extensão, a gente propôs e tivemos um bom resultado. Aqui eu coloquei só um mosaico ali de alguns autores e autoras ali que a gente acabou usando, em conjunção, então, com os saberes populares e a prática profissional já estabelecidas pelas comunidades envolvidas. Como desdobramento, então, como eu falei, a gente teve uma segunda oferta em 2023 por demanda dessa comunidade. Como eu falei, a primeira execução foi uma experiência, depois essa segunda foi realmente algo que foi puxado pela comunidade. A gente teve a oportunidade de desenvolver, então, ações de extensão
nessa comunidade, desenvolvemos pesquisa que resultados em artigos científicos, em coautoria entre estudantes da universidade com a comunidade envolvida, e as parcerias que continuam até hoje, para além das teses, das dissertações, os artigos produzidos, que ainda se estabeleceram entre os estudantes da universidade e a comunidade. E a terceira experiência que eu queria trazer é a experiência, então, que nós temos com a parceria com a Secretaria Municipal de Curitiba, ali, onde a Kelly, né, que apresentou aqui para nós, digamos assim, a gestora que puxa, né, essa parceria, responsável por fazer essas relações com diferentes universidades e dentro da UTFPR com diferentes grupos. Então, aqui eu vou falar de um específico, né, que é a ação junto com o PETCOS, Programa de Ensino Tutorial Computando Culturas e Equidade, tutorado ali pela professora Marília, e que está relacionado, está dentro do contexto do grupo de pesquisa Chouet também. Nesse grupo, nós temos profissionais aí de diversas áreas do conhecimento. Então, o objetivo na nossa ação junto com a Secretaria Municipal é tratar, então, a formação continuada de docentes da educação básica, trazendo uma perspectiva de design de interação na perspectiva de CTS. Significa o que é isso? Nós trabalhamos design de interação, mas isso articulado de maneira interdisciplinar com as diversas disciplinas que os estudantes têm nesse momento da formação da vida deles, da educação básica. Então, nós usamos técnicas, métodos, conceitos do design de interação, articulado com os princípios, né, do CTS, mas para abordar os conteúdos do dia a dia, os conteúdos cotidianos desses docentes, né? Então, aqui eu trouxe para vocês aqui um quadro, resumo, de como foram os temas geradores, né, que a Secretaria Municipal propôs para nós, e como que nós desenvolvemos conteúdos em design de interação, conceitos de CTS, e quais competências da BNCC foram atendidas aí ao longo do tempo. Né? Então, dá para observar, então, que tanto os conteúdos quanto os conceitos foram aumentando com o passar do tempo, da maneira que a parceria ia se solidificando, e conforme a gente também ia ganhando certa expertise, né, na temática, nós fomos ampliando, então, os assuntos que a gente conseguiria trabalhar com essas equipes docentes de uma maneira que fosse interdisciplinar. Ao todo, nesse período, nós fizemos a formação direta de 340 docentes da Secretaria Municipal de Educação. Usamos, né, para isso, então, como falei, o design de interação, práticas de computação desplugada, para que isso pudesse ser feito com facilidade em salas de aulas. Usamos conceitos de CTS de maneira transversal e de maneira problematizadora, e focamos em duas competências específicas da BNCC, que seria de pensamento computacional e a de cultura digital. Então, a partir dessas três experiências que não resumem assim aquilo que o grupo de pesquisa realiza, mas que exemplificam, né, alguma dessas ações, né, eu poderia dizer que a gente percebe que temos diversos caminhos de que a universidade pode trabalhar sua relevância junto à sociedade e, ao mesmo tempo, aprender com essa sociedade, enquanto também traz os seus saberes, né, num processo dialógico. Então, ora, a gente vê que alguns caminhos vão nos levar para essa comunidade, ora a gente vai trazer essa comunidade para dentro da universidade para também vivenciar momentos de troca de experiências e saberes. Isso valoriza sempre esses conhecimentos que são, às vezes, dados como implícito, mas que quando a gente começa a conversar melhor com a pessoa, a gente percebe que há muita fundamentação, que há um trabalho de longo prazo. Então, é sempre muito bacana trazer essas relações. E com esse tipo de ação que temos realizado, eu gostaria de destacar três efeitos principais que temos observado. O primeiro é um processo de desestabilização de papéis, né, de heróis, de heroínas, tiranos, vítimas, ou seja, dessa classificação de universidade como sendo alguém que leva conhecimento pronto à sociedade, de como essa sociedade estaria lá precisando que a universidade levasse conhecimento para ela, mas estabelecendo, na verdade, um processo de troca onde nós intercambiamos as pessoas que detêm os saberes a cada assunto. O segundo é a forma como que isso tem nos instigado a reconhecer, né, a pensar e reconhecer os valores que as tecnologias trazem consigo, ou seja, se distanciando de uma perspectiva instrumental da tecnologia e adentrando numa perspectiva muito mais socialmente situada sobre aquilo que as tecnologias representam e como que a gente pode utilizá-las de uma maneira
mais conscientes. E nos anima a crer, então, que no futuro, o futuro dessa tecnologia não está dado, ele não está pronto para nós. Pelo contrário, se a gente consegue entender como que ela foi estabelecida, como ela foi situada, com quais intenções, nós podemos, então, ajustá-la, adaptá-la de maneira a reorientá-la para aquilo que nós acreditamos como sendo de justiça social. E é isso, vou encerrar minha fala aqui e abro a última parte da nossa... Leonel, muito obrigada. Então, eu tinha previsto que a gente iria encerrar o painel às 10h50, mas como tivemos alguns probleminhas assim, de interrupção, então eu acho que a gente pode considerar os 30 minutos fechados para a nossa discussão e encerrar às 11 horas, certo? Então está aberto, vou pedir para Leander, se puder compartilhar com a gente aqui, enquanto a gente vai discutindo aqui as perguntas, a nossa nuvem de palavras, para ver como é que a gente... Então, o que expressa o que a gente está colocando aqui? Diálogo, interessante, né? O diálogo está logo aí no centro da questão. Projetos, contextualização, que é a questão da regionalidade, né? Diversidade, né? Bastante aí também. É muito interessante. Enfim, vamos... nós temos uma pergunta de Maria Eugênia, mas eu queria só confirmar. Regiane, que levantou a mão há um tempo, você ia aplaudir ou você levantou mesmo para fazer uma pergunta? Não. Então, nós temos aqui a pergunta de Maria Eugênia, que eu acho que essa pergunta resume o debate da mesa em si. Então, vai para todos nós aqui. Ela coloca que ela é doutoranda em Direito, especialista em Ciências Humanas, Sociologia, História e Filosofia, e Inteligência Artificial. E ela tem estudado várias dessas temáticas abordadas aqui na mesa e gostaria de saber como que os palestrantes observam a implementação da Política Nacional de Educação Digital, recorte para a função do professor, com base em igualdade formal, que todos devem ter esse acesso, e material, que é desafio das diferenças regionais e necessidades específicas. E também, se puder indicar alguma leitura, ela agradece. Quem quer primeiro? Tá. Posso começar nesse contexto um pouco mais da educação básica, aqui, pensando nessa função do professor, e aí já passo a palavra para os professores, que eu acho que eles trazem esse arcabouço teórico fortemente aí, né? Então, assim, dessa pergunta, é algo importantíssimo que a gente traz nesse contexto do diálogo. Então, há uma necessidade de escuta desses professores e principalmente de adequação em relação à demanda que eles já têm. Então, assim, se a gente pensar que os nossos professores têm uma demanda de formação, uma demanda em sala de aula, uma demanda de preparo desses planos de aula, desse conjunto de materiais, a própria BNCC, né, que vem com um novo recorte, com um novo processo, e a BNCC Computação. Então, tudo isso imbrica em mais tempo de formação. Então, tem uma iniciativa importante do Profcomp, que vai trazer esse mestrado específico aí para fomentar esse processo de formação dos professores, mas é importante que esse professor, né, vamos pensar, vou trazer esse universo da educação básica aqui, um recorte do ensino fundamental, anos iniciais. O professor generalista, professor pedagogo. Então, como é que a gente vai fazer? Só trazer o professor da computação para a escola, digamos que as prefeituras façam, então, concurso público e tragam esses profissionais da computação para dentro das escolas. É importante essa conexão dos saberes, com certeza, mas a gente sabe que, até no ForLink foi falado sobre isso, que não tem essa quantidade de estudantes, de profissionais da licenciatura em computação para trazer para as escolas. Então, é um processo importantíssimo da gente fortalecer a formação dos professores pedagogos nas escolas, e a formação em serviço, ou seja, a formação continuada. Claro que alicerçar todo esse processo de formação inicial é importante, mas vai demandar mais tempo para esse processo acontecer. Então, nesse momento, para a implantação da política nacional, né, de educação digital, há necessidade de formar esses professores em loco. E, para isso, o professor precisa ser ouvido, né, precisa ter essa escuta ativa, e também os dirigentes, então os gestores,
precisam pensar nessa articulação da própria carga horária do professor, da própria formação, se há um tempo para o professor poder se preparar, e essa realidade não é igual em todos os municípios. Então, em Curitiba, a gente consegue ter a permanência concentrada, tem um dia específico que o professor possa fazer formação e tal, mas será que essa realidade vai acontecer em todos os municípios? Não, a gente sabe que não é assim. Então, por isso que há necessidade de uma articulação entre quem está construindo os documentos, então a Sociedade Brasileira de Computação, né, todas as universidades que estão envolvidas nesse processo, nessa articulação com os seus municípios. Há uma necessidade forte desse diálogo para que as coisas aconteçam de uma maneira mais dialógica. Então, nessa escuta, nessa interação que eu acho que é importante e esse processo pode acontecer. Beleza. Pode ser, Débora? Segue a mesma ordem, então? Segue. Então, Maria Eugênia, muito obrigado pela sua pergunta. Ela realmente, como a Débora falou, ela consegue, né, trazer talvez o que seja mais urgente, né, nas nossas discussões e nas nossas ações. Não sei se eu consigo... Eu gostaria de trazer uma imagem rapidinho, que acho que ajuda a gente a ver um pouco, né? Eu vou colocar aqui por cima da que está aí. Coloca. A gente volta. Pronto. É uma figura da minha tese, né? Quando eu estudei as apropriações tecnológicas na prática docente, né? A forma como eu denominei esse fenômeno da inserção da tecnologia. Né? E aí, Eugênia, observe que quando a gente fala da inserção da tecnologia na educação, seja como uma ferramenta, né, um dispositivo, um artefato, ou seja, como um conteúdo curricular, um conhecimento, a gente tem que dar conta de uma série de questões. Como é que vai ser inserida, como é que vai ser gerida essa inserção? Quais tecnologias serão utilizadas? De que forma a gente vai garantir a inclusão, a sua preocupação, né? Daquelas instituições, daquelas pessoas que não têm acesso a essa tecnologia e a esse conhecimento. Como é que vão ser desenhados e organizados os currículos e como é que vai ser feita a formação de professores para isso. E, no meu entendimento, a política nacional ela traz uma lei que obriga, a partir de um determinado momento, que esses conhecimentos, que esses conteúdos sejam abordados em sala de aula, mas, na minha opinião, falta se discutir e garantir toda a estrutura que respondam a essas outras questões. Quem é que vai fazer a gestão disso? Né? Cada secretaria estadual ela vai definir como é que vai ser as tecnologias, os currículos, a formação de professores, as secretarias municipais. O que Kelly traz aí é fundamental. Qual é o espaço para que os docentes e os estudantes participem da construção de como essa política vai ser implementada? Quais são as metas, né, de inserção, de estruturação das instituições com conectividade, com infraestrutura física, com equipamentos que possibilitem essa educação? De que maneira será feita a inclusão das pessoas que não têm condição socioeconômica e das pessoas que têm necessidades específicas para ter acesso a essa educação em tecnologia? Né? De que maneira os professores serão formados e valorizados? Né? Acho que uma questão que a gente tem hoje, que está além da questão da formação do professor de computação, é da valorização da carreira docente. Qual estímulo estamos dando à nossa sociedade, aos nossos jovens, para que eles se tornem professores? Eu chego em sala de aula hoje, numa licenciatura, e pergunto quem quer ser professor. E a maioria responde que não quer. Ou não levanta a mão. Você chega numa palestra aqui, quem aqui quer ser professor? Porque é uma carreira que não está atraente, por conta da remuneração, da desvalorização. Estamos em greve. Não sei, né? No caso de vocês aí, a minha instituição hoje está em greve, justamente reivindicando melhores condições de salário para os professores, mas de orçamento para as nossas instituições públicas de educação. E o que eu queria chamar a atenção é que se a gente não consegue ter, de fato, uma política, né? Eu não encaro isso como uma política, desculpe, viu, Maria Eugênia? Eu acho que é uma lei que obriga o ensino. A política, ao meu ver, ela tem que ser constituída de todas essas dimensões. Né? Se não dá para atender agora com os licenciados em computação que a gente tem hoje, qual é a meta? Quantos cursos de licenciatura precisarão ser criados para a gente atender? Isso é uma política que vai dizer, ó, daqui a 5 anos a gente alcança 50% das vagas necessárias, daqui a 10, vamos... Não existe meta, existe uma lei que obriga e agora cada um que se vire. Foi o que a gente viu lá no painel da SBC, das secretarias estaduais, que está cada um atirando para um lado. Né? E o que é que me preocupa mais, que eu gostaria de chamar a atenção e finalizar com isso? Quando essa política não está bem definida,
quando a gente não tem a compreensão de que maneira a gente vai dar conta dessas condições, aí, meu irmão, a gente abre a porta para vir um monte de coisa. Né? E o que a gente está vendo hoje, que está vindo e que está entrando, são as fundações privadas que oferecem tecnologias que vão resolver todos os problemas que a gente tem hoje. Isso é muito perigoso. Né? Lá na mesa mesmo da SBC, quando teve o painel das secretarias estaduais, um dos representantes da secretaria falou o seguinte, que para dar conta de conteúdos da BNCC Computação no contraturno, os nossos estudantes estão utilizando uma plataforma de inteligência artificial de ensino de programação. Qual é o argumento? Não tem professor para dar esse conteúdo. Então, tivemos que recorrer a essa plataforma. O problema é quando a causa vira consequência. Beleza, agora não tem professor, vamos usar a inteligência artificial. Amanhã, temos a inteligência artificial, para quê o professor? Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Uma outra fala que me chamou muita atenção de um representante de uma outra secretaria, que não precisa citar o nome, quem estava lá viu, né, que disse que os alunos hoje em dia não vão mais precisar ser formados em programação. Agora a gente vai formar os alunos em como escrever um prompt para a inteligência artificial e entregar a programação para a gente. Então, são coisas assim, eu acho que a gente tem que ter muita compreensão que uma política ela não é constituída apenas de uma lei que obriga. Uma política ela é constituída de uma série de ações que dão conta dessas diferentes dimensões, que possuem estratégias, etapas e metas. Hoje nós temos a lei. Todo o resto está por ser construído. É isso. Maravilha. Leonelo quer complementar essa resposta? Depois eu abro aí para Adão e tem uma outra pergunta no chat. Não, eu corroboro ali com as duas falas anteriores, né? Acho que hoje nós vivemos um momento em que nós vemos cobranças chegando, né? Queremos implementar coisas, se estabelecem políticas que depois viram leis, mas não se viabiliza a sua realização, não com qualidade. E daí a gente vê cada vez mais soluções que alguém vai chamar de temporárias, mas é um temporário que daqui a pouco vira regra e depois nunca mais conversa sobre isso. A gente não precisa ir longe. Pensem na nossa realidade da universidade, né? Por exemplo, nós tivemos lá curricularização de extensão, que em termos de proposta é fantástico, porque é uma forma de a gente poder recuperar a relevância da universidade, trazer muito mais estudantes prestando atenção nas demandas da sociedade, desalienar a universidade, desencastelar a universidade. Mas ela, sem recurso, sem operacionalização, ela acaba virando um convite a fazermos assistencialismo, a fazermos coisas só para constar em horas de histórico. Então, a gente se vê nesse problema em que nasce uma ideia boa em algum momento, ela é operacionalizada, mas ela é operacionalizada em termos legais, ou seja, cria-se a obrigação, mas estamos acostumados a não nos preocuparmos em como que isso vai ser realizado, ou isso vai ser realizado aos trancos e barrancos, né? O mesmo aconteceu, por exemplo, com as cotas das pessoas com deficiência, tanto nas escolas de ensino básico, e agora acontece isso na universidade também, onde a gente fala assim, não, vamos incluir, entre aspas, né, porque não é inclusão, é um acesso, né? E depois a gente tenta providenciar a estrutura, né? Então, a gente tem, infelizmente, visto recorrentemente acontecer isso, né? Cria-se regras, mas não tem essa mesma vontade, ou seja, não tem essa mesma intensidade ao pensar em como fazer isso com qualidade. Daí ficamos nós, às vezes, eu vejo discussões extremamente calorosas assim entre docentes, entre gestores, quando na verdade a gente está trabalhando onde a pessoa que realmente, ou o setor que realmente impôs toda a situação limítrofe, não está lá participando. Veja o exemplo, por exemplo, a gente estava falando ali, queremos trabalhar essa informática no ensino básico. Beleza, vamos trabalhar. Daí, quantas horas trabalham os professores que estão em sala de aula lá no ensino básico? De 40 horas que eles têm, 38 estão em sala de aula. Tem 2 horas para fazer manutenção do ensino. 2 horas para manutenção. Daí a gente vai falar o quê? Dessas 2 horas, usa uma para aprender informática. Não vai dar certo. Né? Obviamente não vai dar certo. Né? Então, às vezes a gente fala, poxa, os professores nunca têm tempo. Não tem mesmo, não tem mesmo. As pessoas têm família, elas têm que cuidar da vida própria delas, então realmente não vai dar. Ou a gente começa a pensar e atuar no aspecto político da coisa, a gente sai do aspecto meramente educacional instrumental, e a gente começa a entender que a educação é política também,
a gente vai sempre bater na trave. Sempre começa com boas ideias e essas ideias vão sendo, então, transformadas em soluções bem ruins, na verdade, para ser bem honesto, né? Soluções eficientes e que, obviamente, com o passar dos anos, como elas são cômodas financeiramente para os gestores do Estado, elas acabam virando regra. Né? Então, eu diria que nós estamos num momento bastante divisor de águas. Né? Nós temos a oportunidade agora, como essas políticas são recentes, de demandar que elas possam prever adequações, e se a gente não fizer nada, se a gente só assistir esse trem passar, ele vai passar bonito, sim. A gente realmente vai ver mais um cenário de precarização, e agora eu diria que é mais do que precarização, de substituição mesmo do trabalho docente, do conhecimento docente, a troca dele por pedaços de software. Né? É isso. Nossa, está começando a aquecer aqui. Antes de passar para Adão e botar o site, né, a professora Silvia Amélia, né, está lembrando aqui o convite para a participação dos grandes desafios da educação em computação que a SBC está iniciando. E a Carla pede mais detalhes de link, Silvia, se você puder botar aqui sobre como participar. Professor Adão e a professora Fátima levantaram a mão. Fátima também botou o texto aqui no chat, né? Então eu vou pedir que o Adão fale, a Fátima fale, aí a gente faz a rodada e depois eu leio o que o outro aluno colocou aqui no chat de pergunta. Pode ser? Vamos lá. Pode ser. Bom dia. Estou adorando aqui ouvir o painel, muito bom, tá? Os 3 professores, questões muito importantes, né? Eu vou fazer uma pergunta mais específica para o professor, acho que é Leonello, né, o nome? Isso? São questões que eu julgo, assim, que pensei aqui comigo, fundamentais, professor, que o senhor traz, a questão dos princípios do CTS, né? E aí eu fiquei pensando, porque os cursos de licenciatura em computação, em grande maioria, eles se aproximam muito dessas questões mais instrumentais. E aí a minha pergunta seria nesse sentido, se o senhor já tem uma leitura de como chegam essas discussões relevantes nesses cursos de licenciatura em computação, ou talvez até ampliando a pergunta, nos cursos de licenciatura como um todo, essas questões do não determinismo, da não linearidade, da participação situada, né? Porque acho que são questões que são fundamentais para a formação de um professor para responder essa pergunta aí de forma interdisciplinar. Tá? Isso aí. Vamos fazer o seguinte, porque eu acho que só vai dar tempo de fazer mais esse bloco de perguntas. Então, a gente faz as 3 perguntas em bloco, Fátima, e depois eu leio a de Micael, e aí passo para vocês responderem. Você quer que Isso, você faça a sua pergunta, isso. Eu mandei a minha pergunta pelo texto, né? Mas como a professora Débora comentou, né? Está esquentando, né? Eu estou aqui assim absurdamente impactada, né? Com o evento, com essa mesa maravilhosa que traz assim um alento, né? Uma luz ali na frente, né? Porque a gente tem que ter essa apropriação crítica, né? De todo esse processo ao longo dessa história. Então, eu fiquei muito feliz, né? De escutar. Como o professor Adão comentou, a gente fica aqui querendo escutar mais. Então, a gente não quer falar muito, a gente quer escutar. E a provocação que todos da mesa fizeram são muito oportunas, e eu trago apenas essa reflexão de que a gente precisa avançar mais ainda, né? Em que eu entendo que a gente precisa compreender a área de formação docente não apenas como uma prática, como uma praxis de investigação e pesquisa, mas também compreender essa dimensão política. Educação essencialmente é uma ação política, e a gente precisa assumir isso verdadeiramente como uma apropriação que nos move para um futuro libertador, né? Como Paulo Freire nos orienta, né? Sempre, e com essa perspectiva de uma educação em computação que, de fato,
vai transformar uma realidade para uma realidade democrática, inclusiva, justa, ética. Então, essas dimensões, elas não estão prontas, e a mesa foi muito feliz quando traz essas experiências exitosas, só que a gente precisa avançar nas escalas, escalar isso, né? Então, por isso que a minha provocação não seria, então, a gente ampliar essa área de conhecimento que é a computação na educação, a educação em computação, e mais ainda, formação docente em computação. Esse é o grande, digamos assim, desafio, né? E a gente, quando fala de formação docente em computação, a gente acha que a questão está posta, está pronta, e nós temos que construir esse caminho, é um caminho de pesquisa. Então, é esse o outro ponto importante que eu escutei na mesa, é um caminho que não dá para excluir esse olhar de investigação, de pesquisação, de transformação, e é isso que eu trago ali, né, nessa provocação para a mesa, né, como que eles estão compreendendo essa área de conhecimento como uma área nova ou como uma área que está, sim, na ciência da computação, mas é um diálogo interdisciplinar, então essa mesa foi muito feliz, porque traz a questão da interdisciplinaridade, como essa interdisciplinaridade ela se manifesta por uma prática, por uma abordagem propedêutica, epistêmica. Então, é isso. Eu queria escutar um pouquinho dentro dessa linha. Obrigado, muito obrigada. Perfeito, Fátima. Muito feliz. Bom, aí, a pergunta de Micael, ele fecha também, tem a ver, e é muito importante porque ele é aluno da licenciatura em computação, né, lá do campus Jacobina. E ele, né, diz assim, gostaria de perguntar quais as competências educacionais que devem ser destacadas para a reafirmação da necessidade dos docentes nas escolas, tendo em vista a ameaça de substituição dos mesmos perante a chegada de inteligências artificiais que começam a assumir essas mediações na educação, principalmente no EAD, que é um pouco do que o Yuri já trouxe, né, de preocupação. Então, vocês têm essas três perguntas aí para vocês comentarem, a gente pode fazer na ordem que vocês quiserem mesmo, e aí eu peço depois para a Leandra já botar nossa nuvem de palavras também, que a gente encerra a mesa, vocês também fazendo um comentário final sobre o resultado da nuvem. Tá bom? Eu vou ser breve aqui, professores, porque eu acho que vocês têm bastante coisa para contribuir nesse diálogo com essas perguntas e tal. Eu acho que a gente está nessa construção, então o professor Yuri e o professor Leonel foram muito felizes em trazer exatamente essa discussão. A política está aqui, mas a gente precisa dessa articulação, dessa construção coletiva. Então, isso é fundamental. Então, da nuvem de palavras, eu gostaria só de ressaltar algumas questões que as pessoas colocaram ali, e, por exemplo, tem um item específico que está falando ali, o envolvimento das famílias. Então, até agora a gente falou desse profissional, da educação, do docente, dessa articulação entre a universidade e as escolas, mas o envolvimento da comunidade escolar é importantíssimo. Então, essa escuta das famílias também traz esse processo dialógico. Então, quando a gente está falando em educação básica, a gente não pode distanciar desse processo. Então, trazer as famílias para esse contexto do diálogo é importantíssimo. Então, ali, o diálogo está como centro, né, do que as pessoas estão entendendo como esse processo na política de educação digital, desse processo interdisciplinar, e aí a gente traz exatamente o contexto do que a gente está trazendo aqui na mesa. Então, a política precisa, sim, do diálogo, desses diferentes atores participando, e a gente traz esse envolvimento forte aqui. Então, eu, trabalhando na secretaria, a gente sabe que isso não vai ser instituído da noite para o dia, que a gente precisa realmente de uma conversa, de um processo de construção de currículo, e tudo isso demora certo tempo para acontecer. E as realidades que a gente tem no Brasil, a gente sabe que são completamente diferentes. Então, há sim uma necessidade de uma mediação forte para que essa política se construa, para que, como é que essa política vai acontecer, como é que as IAs, acho que o Micael que perguntou exatamente desse medo da substituição. Não acho que vai acontecer uma substituição, porque a construção do conhecimento
se dá nesse processo da interação, do diálogo, da construção coletiva. Então, o que o professor tem de forte na sua formação, e eu aprendi muito isso com os professores pedagogos, é exatamente essa interação. Então, a gente constrói o conhecimento com o outro. Então, quando a gente está numa rede, numa sala de aula com 35 estudantes, aquelas 35 estudantes que estão ali, aquelas 35 cabeças que estão ali, elas estão pensantes, elas estão construindo esse conhecimento coletivo. Então, não tem como a gente substituir por uma máquina que talvez compreenda o que está acontecendo ali nessa relação. A construção é conjunta. Então, eu acredito fortemente que os professores têm esse poder, essa construção que foi bem Paulo Freire mesmo, que está dentro do contexto. Então, é de acordo com cada realidade. E a IA não vai conseguir saber de cada realidade, fazer todas essas conexões que a gente faz em sala de aula. Então, eu só queria fechar com essa questão. Opa, beleza. Perfeito, Kelly, concordo plenamente, né? Na verdade, assim, eu tenho a esperança de que os professores não serão substituídos, né? Mas os sinais que vêm sendo dados nas falas dos eventos, nas práticas que vêm sendo desenvolvidas, nos traz um pouco de preocupação, né? Imagino que a maioria de nós aqui tem essa compreensão, né, do que é essencial da prática docente, que não pode ser substituído por inteligência artificial, porque somos professores, a maioria de nós. Mas aí eu me coloco na cabeça do gestor da educação pública e principalmente do gestor da educação privada, que vai lidar com números, com lucro, com custo, né? Temos que atender tantos estudantes em um determinado tempo. O que é mais eficiente? Disponibilizar uma plataforma que vai dar conta disso ou formar professores para dar conta disso, né? Até no final lá da participação na SBC, Educação Básica em Natal, a gente fez uma brincadeira, né? Dizendo que, ó que interessante o paradoxo, né? Enquanto que a gente está trabalhando, estimulando, potencializando o pensamento computacional dos estudantes, as inteligências artificiais são cada vez mais humanas, né? Então, Micael, né? Obrigado pela pergunta, meu aluno lá, excelente aluno, diga-se de passagem, fazer esse destaque aí, né? Ao mesmo tempo que estamos dizendo que nossos alunos agora têm que aprender, construir competências e habilidades que são computacionais, a gente está querendo que as máquinas desenvolvam com suas habilidades e competências que são humanas. Nesse limbo, né? Nessa fronteira, quais são as habilidades e competências que devem permanecer com o ser humano e quais são as que podem ser, né, passar a ser de responsabilidade das máquinas. Então, acho que a Kelly já trouxe vários elementos aí, na minha opinião, da interação, a mediação dos debates e a mediação de processos autorais. Certamente não seremos tão eficientes em transmitir informações e conteúdo quanto a inteligência artificial será um dia. Mas essa capacidade de mediar, de compreender o contexto, de estar ali presencialmente, né, apoiando os estudantes nas construções, nas suas autorias críticas, eu acho que essa é a competência principal dos docentes frente a esse avanço aí das inteligências artificiais. E rapidamente respondendo à professora Fátima, interessante, Fátima, né, quando você traz essa questão epistemológica. Um ano passado, a gente estava participando de uma banca de TCC da licenciatura em computação, o estudante apresentou uma experiência pedagógica, né, uma formação como TCC. Ele avaliou a prática docente dele nessa oficina como um TCC. A pesquisa dele foi essa. E um dos membros da mesa criticou muito o trabalho porque disse, não, isso não é ciência. Porque na ciência, a gente tem uma experiência com parâmetros pré-definidos e todas as vezes que a gente aplicar essa mesma experiência, o resultado vai ser igual. Eu falei, pô, mas professor, aí é que está o grande paradoxo. A gente está trabalhando em uma fronteira entre duas ciências, entre dois conjuntos, né, de conhecimento, duas áreas do conhecimento, que epistemologicamente se diferem, né? A ciência da educação é uma ciência humana, é uma ciência social. Não existe reprodutibilidade, não existe neutralidade. Existe, sim, uma atitude rigorosa e coerente de pesquisa, que é o seguinte, eu não sou neutro enquanto professor. Por isso que a gente defende, Fátima, né, uma praxis, você viu lá no slide, político-pedagógica, que é crítica e implicada. Por que implicada?
Eu não escondo de ninguém quais são as minhas implicações. Eu sou um defensor do software livre. E a minha neutralidade, ela se dá a partir do momento que eu chego aqui e exponho isso a todos vocês. Então, na ciência humana e social, essa neutralidade, ela não é possível. O que a gente pede é o seguinte, que as pessoas, elas explicitem quais são os seus lugares de fala, quais são as suas implicações. Então, enquanto um defensor de softwares e tecnologia livre, por tudo aquilo que a gente discutiu antes, a minha pesquisa será implicada por isso. E a forma que eu deixo isso justo e transparente para os meus leitores e para os meus alunos é deixar isso muito claro. Então, eu falo desse lugar. E chegamos no momento que precisamos nos posicionar. Ok, enquanto cientista da computação, temos uma posição mais neutra por causa do conhecimento de natureza exata e técnica com o qual trabalhamos. Mas quanto educadores, cientistas sociais e humanos, nós temos que nos posicionar. E, nesse momento, o grande debate é justamente esse, né, que Micael traz. Né? Qual é o nosso posicionamento em relação a essa inserção dessas tecnologias que podem nos substituir? Qual é a posição, qual é o entendimento de cada um de nós e das nossas instituições? Qual é o posicionamento da SBC? A SBC é favorável que se estabeleça um limite do uso da inteligência artificial e das plataformas digitais? Ou isso vai ocorrer ao Deus dará? Então, né, tentando... E aí a pergunta do professor Adão eu deixo aí para Leonello, né, que foi mais direcionada para ele. Muito bem, Ana. Yuri, você quer só comentar alguma coisa sobre a nuvem de palavra que a gente destacou? Você fechar a sua fala? Ai, desculpa, eu troquei ela. Eu acho que todas convergem, Débora, naquilo que a gente vem discutindo, né? E fico muito feliz que houve uma participação efetiva. Como eu já falei um pouco demais, deixa o professor Leonello dar seguimento. Porque a gente já tem que encerrar mesmo, já estamos batendo aqui o... Serei sucinto. Eu coloquei aqui, tinha perguntado, né, sobre a questão de perspectiva da educação, eu coloquei ali um slide que é onde eu trago alguns nomes de pessoas que nós temos usado aqui quando estamos falando de educação. E educação de tecnologia também, né? Não são, e você vai ver que tem pessoas de áreas diferentes. Tem lá a Bell Hooks, por exemplo, que está falando de educação numa perspectiva feminista. Nós temos lá a Marisa Monteiro, que está falando a partir da psicologia comunitária. E vão ter lá Mário Gurgel, Paulo Freire, Gadotti, Delis Oikov, todos autores de educação, mas sempre problematizando a CTS, sempre trazendo uma perspectiva dialógica, uma perspectiva situada da educação e não uma perspectiva instrumental, uma perspectiva que a gente vai chamar lá, alguns autores vão chamar de bancária, né? Ou seja, é aquela ideia de depositar conhecimentos na cabeça das pessoas. O que esses autores estão falando para nós é que educação é dialogismo, é conversa, é conversar com as pessoas, é aprender com elas, é contextualizar a vida delas, e a partir dali eles começam a falar assim, poxa, essa IA não dá conta daí. Né? E se a gente for somente depositadores de conteúdos, ou seja, é só projetar coisas de conteúdo e fazer explicações, talvez a IA consiga dar conta realmente de fazer isso. Se a educação for restrita somente ao espectro instrumental, aí a gente consegue visualizar esse mundo de substituição, não só da docência na computação, mas em diversas áreas do conhecimento. A partir do momento que uma educação é dialógica, ela é situada nos problemas reais, nos problemas locais, na vida das pessoas, e a partir dali estão produzindo novos conhecimentos, aí a gente começa a achar que essa IA está distante da realidade. Então, eu acho que eu queria deixar essa mensagem, que assim, não estamos inventando uma coisa do zero. Os autores já estão discutindo educação há décadas, estão discutindo a problematização da educação, o dialogismo da educação. Você pega lá, já há décadas, as pessoas estão falando, pega lá Vygotsky, você pega Leontiev, Luria, você pega todos esses autores que estão falando para nós, eles estão dizendo para nós como fazer isso. Mas talvez a gente, ainda na computação, por jovem que somos com relação à licenciatura disso, ainda possamos estar ainda focados nos aspectos mais instrumentais, e aí a gente se sente bastante ameaçado por isso, né? Então, assim, meu convite é deixar aqui esse material, depois posso até deixar online lá para quem quiser, eu mando um e-mail ali, pode mandar no e-mail, eu distribuo, mas temos 5 caminhos, vamos valorizar o diálogo, vamos conhecer as pessoas com quem estamos interagindo, vamos fortalecer parcerias com a sociedade, e aí a carreira de professor vai ser, sim, muito bem reconhecida pela sociedade. É isso. Gente, maravilha, nosso tempo se esgotou.
no chat aqui a professora Silvia comentando várias coisas importantes, né, que precisamos dessa formação continuada para nós, docentes da computação, com certeza, e essa fala final aí dela, né, fazer um exercício de humildade e aprender com quem está na educação básica e estudar sobre educação, com certeza, sabe? Então, por isso que agradeço muito a presença de Kelly, né, que está ali direto na educação básica, né, onde ela trabalha, temos que estar juntos. E, assim, dizer que eu fiquei muito feliz que essa mesa se concretizou, foi de uma conversa, assim, um pouco indignadas e aquecidas que tivemos lá em Porto Alegre, conectado com Yuri e Natal, e aí eu disse, não, vamos propor essa discussão, continuar essa discussão na mesma temática do Enecomp, e aí temos aqui, né, quase 40 pessoas, formando uma nova rede de conexão. Então, eu acho que a escalabilidade que a gente falou aqui, ela vai se dar a partir do fortalecimento dessa rede. A gente se encontrar, né, encontrar a Fátima, encontrar Adão, encontrar a Graziele, né, Sivaldo nem se fala, que a gente já tem muito tempo, né? Então, os novos que estão aqui, que pensam como a gente, acho que a gente precisa se encontrar, se fortalecer esses elos, para que a gente possa, né, e enfrentar o que temos que enfrentar, né? O desafio está posto aí, a professora Maria de Fátima, desde 97, defendendo aí o ensino da computação, da educação básica, e agora não está só. A gente tem que dizer a ela que ela não está só, né? Que estamos aí. E fazer um convite, abrir meu microfone, tomei essa liberdade, porque eu não posso deixar de fazer o convite para nossa mesa temática, que vai dar seguimento, porque ficou perfeito, né, esse desenho, né, de provocações para a gente continuar o debate. Amanhã, 5 horas, não é isso? É sexta-feira a mesa. É sexta. Sai amanhã. Então, sexta-feira nos encontramos novamente. 9 horas. Gente, gratidão, muito obrigada, bom trabalho para todos. A Sivaldo, encerramos. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau.